Caro ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Mateus capítulo 1, verso 1 a 17 em nossa série de Natal, e o título da nossa mensagem é O Pedigree. Um dos serviços online que mais cresce hoje é o da pesquisa dos antepassados. Em anos recentes, milhões de pessoas passaram a despertar interesse em seus ancestrais, e a internet está cheia de sites devotados a satisfazer essa curiosidade. Digo curiosidade, mas conforme uma análise, existem milhões de usuários de internet que descrevem a genealogia como um hobby ou interesse sério. Um artigo que li diz que as pessoas estão montando vídeos e apresentações de slide para mostrar a história da família à sua posteridade em eventos nos quais a família toda se reúne. A despeito das variadas motivações secundárias que existem, todas essas pessoas perguntam basicamente a mesma coisa: de onde viemos? Agora, por mais interessante que esse hobby possa ser, e se você descobre em sua árvore genealógica um indivíduo que não gostaria? Assim como uma mulher que pediu para um escritor famoso pesquisar sua genealogia para publicar os resultados. Depois que começou a pesquisa, o escritor descobriu que um dos parentes distantes da mulher tinha sido um assassino que morreu na cadeira elétrica. Ele disse a ela: "Olha, sou um escritor honesto, tenho que incluir esse detalhe na sua história." Ela implorou que o assassino fosse deixado de fora do relato, mas o homem permaneceu irredutível. Por fim, ela disse: "Certo, é o seguinte. Se você incluir o detalhe desse homem, pelo menos escreva de uma maneira que os leitores não saberão exatamente que ele foi morto na cadeira elétrica de uma penitenciária." O escritor concordou. O livro foi publicado e a mulher apressou-se para ver o que tinha sido escrito sobre aquele antepassado sombrio. O escritor escreveu: "Ele ocupou a cadeira de elétrica numa das instituições mais famosas do país. Ele era muito apegado à sua posição e até morreu preso a ela." Em nossos 3 primeiros estudos natalinos, focamos em algumas canções proféticas sobre o nascimento do Messias. As canções de Isaías, Zacarias e Maria. Hoje eu gostaria de focar no pedigree do Messias. Em nosso próximo estudo, veremos o paradoxo em torno de seu nascimento. Em Mateus 1, encontramos a genealogia do Messias. Não demora muito para nos perguntar por que o Senhor decidiu publicá-la desse jeito para o mundo todo ver, com indivíduos não muito nobres. A primeira linha diz: Livro da genealogia de Jesus Cristo. Mateus 1, verso 1. Apesar de querermos pular todos os nomes e ir direto para a narrativa do nascimento, essa genealogia é mais interessante do que podemos imaginar. Para os judeus, a quem Mateus escreve, genealogias tinham importância fundamental. Elas determinavam ocupação, posição e direitos à terra. Também estabeleciam conexão entre as tribos, além de linhagens e suas vantagens. As genealogias eram guardadas pelo Sinédrio, que era uma espécie de superior tribunal federal da nação. Esses eram documentos extremamente valiosos. Quando Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, escreveu sua autobiografia, ele começou com o seu pedigree. Qualquer candidato ao sacerdócio tinha que comprovar seu pedigree autêntico voltando até Arão. Até mesmo sua esposa tinha que comprovar seu histórico familiar voltando pelo menos 5 gerações. Quando Esdras retornou do exílio e restabeleceu o sistema de adoração e sacrifício a Deus, muitas famílias desejaram servir no sacerdócio. Ele, porém, lhes negou, já que não tinham o pedigree certo, as credenciais legítimas. Herodes o Grande, o rei que tentará enganar os magos para poder matar o menino Jesus, era desprezado pelos judeus de sangue puro porque era metade judeu e metade edomita. Isso era um grande desgosto seu, já que queria ganhar o favor dos judeus e merecer o título que deu a si mesmo, Rei dos Judeus. Portanto, quando encontramos o registro genealógico de Jesus, precisamos entender que existem vários motivos cruciais para sua inclusão nos evangelhos. Permita-me destacar pelo menos
3 motivos. O primeiro motivo foi para validar o pedigree de Jesus, o Messias. Veja o verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Logo ao ler essas primeiras palavras, todo leitor e líder judeu respiraria fundo, se levantaria de sua poltrona e diria: Mateus quer comprovar a linhagem real de Jesus, voltando aos seus antepassados Davi e Abraão. Essa genealogia proclama à nação judaica o nome do seu Messias. Ele se chama Jesus, que significa Yahvé salva. E para que não haja dúvidas de que ele é o Messias, Mateus insere o título Cristo, o ungido. E isso não é tudo. Ele diz ter um ancestral famoso, ele diz ser filho de Davi. Já que realeza dependia de hereditariedade, Jesus traça sua árvore genealógica até Davi, a fim de legitimar a reivindicação ao trono davídico. E é precisamente isso que essa genealogia fará. Jesus é o rei, o Messias, filho de Davi, herdeiro do trono de Israel. Aqui estão os registros, podem inspecioná-los, avaliá-los. Seu pedigree é incontestável. Em seguida, Mateus divide a genealogia em 3 partes, cada uma delas com base nos 3 estágios principais da história de Israel. Cada estágio inclui 14 nomes. Alguns nomes são deixados de fora, mas não interferem na validação da genealogia. Mateus inserirá alguns comentários que surpreenderão a nação. A primeira parte da genealogia vai de Abraão até o rei Davi, versos 1 a 6. A segunda vai de Davi até o cativeiro babilônio, versos 7 a 11. O verso 11 termina com aquele terrível lembrete histórico da nação sendo deportada para o exílio na Babilônia. E a terceira parte vai do exílio babilônio até o nascimento de Jesus Cristo, o grande libertador, versos 12 a 16. No caso de alguém não ter entendido a divisão, Mateus a explica no verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Portanto, em primeiro lugar e acima de tudo, a genealogia autentica a realeza de Jesus, o filho adotado e simples de um carpinteiro, o menino milagre, nascido de uma virgem. Ele é, na verdade, o herdeiro do trono. Segundo, a genealogia serve para demonstrar a providência de Deus. Algo devastador aconteceu na história judaica cerca de 1900 anos atrás. Quando o general romano Tito marchou em Jerusalém no ano 70 d.C., ele destruiu por completo a cidade e o templo. Desde então, ele ainda não foi reconstruído. E com a destruição do templo, todos os registros genealógicos foram destruídos também. Até hoje, nenhuma genealogia pode ser traçada por um judeu para comprovar sua tribo, se pertence à linhagem sacerdotal ou mesmo real. Existe somente uma genealogia que traça um judeu do século I, a sua tribo e a linhagem real. E é aqui que as coisas ficam mais interessantes. No caso dos judeus que ainda aguardam a primeira vinda do Messias, o candidato a ser Messias não poderia comprovar sua linhagem até Davi, porque os registros oficiais foram totalmente destruídos. Mas, pela providência de Deus, o coletor de impostos Mateus foi direcionado pelo Espírito Santo para registrar a genealogia de Jesus. Jesus pode então comprovar sua ascendência e pedigree real porque sua genealogia escapou da destruição por meio da inspiração das Escrituras. Em outras palavras, nós temos o último peticionário verificável ao trono de Davi. A providência de Deus também é vista num detalhe embutido nessa genealogia. No verso 12, lemos a notícia alarmante de que José é descendente de Jeconias. Se voltarmos aos tempos do Antigo Testamento, descobriremos que, por causa da perversidade de Jeconias, Deus declarou que nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Jeremias 22:30.
Isso significa que um descendente de José não pode reivindicar o trono, mas Jesus Cristo, o Messias, filho adotivo de José, reinará no trono de Davi. E agora? Quando comparamos as genealogias de Mateus e Lucas, ambas traçam a linhagem de Jesus de volta até Davi, mas por descendentes diferentes. Isso porque Lucas traça o pai de Maria, Eli, de volta a Davi por meio de outro filho de Davi, chamado Natã. Mateus traça a genealogia do pai adotivo de Jesus, José, até Davi por meio de Salomão. É interessante destacar também que tanto Maria como José são descendentes de Davi. É aqui que a providência de Deus brilha ainda mais. Se Jesus tivesse sido filho natural de José, ele estaria desqualificado para se assentar no trono de Davi, justamente por causa da maldição da linhagem de Jeconias. Entretanto, Jesus não foi descendente natural de José. Ele nasceu de uma virgem. Então, da Virgem Maria, ele recebeu sua linhagem real porque ela também era descendente de Davi. Dessa forma, por meio de José, Jesus era descendente legal do trono. Por meio de Maria, descendente natural de sangue. Como vemos, quando Deus uniu José e Maria em sua providência, ele sabia perfeitamente que estava dando a Jesus Cristo a linhagem natural de Maria e a linhagem legal de José. As linhagens de seus pais convergiram para que ele tivesse o pedigree real e o privilégio de reivindicar o trono de Israel. É impossível ignorar como Mateus registra a genealogia cuidadosamente nesse aspecto. Veja os versos 15 e 16. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, e José gerou a Jesus? Não, José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Essa genealogia serviu para autenticar o pedigree de Jesus e declarar a providência de Deus. E em terceiro, a genealogia serve para ilustrar os princípios da graça. Estude cada nome nessa genealogia e você verá que Jesus descende de uma linhagem de reis. Mateus menciona 15 de Davi a Jeconias. Contudo, somente metade foram reis piedosos como Davi, Ezequias e Josias. Reis piedosos, mas que fracassaram de muitas formas. E olha, eles foram os bons. Os outros foram perversos. Homens como Roboão, Acás, Manassés, Jeconias, os quais fizeram o que era mal perante o Senhor, segundo Reis 21, 9 a 18. Ao invés de purificar sua árvore genealógica, Jesus inclui esses homens, os chama de pais, perdoa-lhes e escolhe ser descendente deles. Lembre apenas que Jesus não veio para elogiar seus antepassados, mas para morrer por eles. Ainda mais chocante do que isso foi o fato de sua genealogia incluir não somente reis perversos, mas também 4 mulheres no registro real. Isso era algo muito controverso. Para piorar ainda mais o escândalo, são 4 mulheres gentias. As genealogias judaicas em geral faziam de tudo para mostrar a pureza de seu sangue. Jesus, por outro lado, admite abertamente o que todo judeu já sabia. A linhagem real era misturada com o sangue de judeus e de gentios. Tamar é a primeira a ser mencionada no verso 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Tamar era uma mancha na reputação de Judá e dos reis. Sua história aparece em Gênesis 38, onde ela se casa com o filho de Judá. Seu marido morre e depois o seu outro marido também morre. Desesperada para ter um filho, ela se veste como uma prostituta do templo, cobre o rosto e se senta onde seu sogro Judá pastoreava ovelhas. Ela chama sua atenção. 9 meses depois, ela dá à luz a gêmeos, e o primeiro entra na linhagem messiânica. Esse é o tipo de detalhe que você esconderia, não mencionaria em sua árvore genealógica.
Contudo, Tamar é mencionada para lembrar Israel de que o cabeça de sua tribo real, Judá, foi corrompido pelo pecado. Até mesmo Judá e seus descendentes precisavam de um Salvador. A segunda mulher aparece no verso 5, Raabe, outra vergonha para Israel. O problema com Raabe era que ela era parecida com Tamar, só que prostituição era sua profissão. Ela morava em Jericó, onde administrava um bordel em sua casa. Agora, ela já tinha se convencido de que o Deus dos israelitas era o único Deus verdadeiro, Josué 2:11. E Deus então graciosamente permite que seu caminho cruze o caminho de alguns espias israelitas agitados, vistos andando pela cidade. Para fugir dos olhares do povo, eles entram no bordel e se misturam ali dentro. Raabe os esconde e salva suas vidas. Assim, ela se torna a primeira convertida gentia na terra de Canaã. Alguns tentam amenizar o relato, dizendo que a palavra hebraica para meretriz pode ser traduzida como hoteleira. Mas a palavra grega que aparece em Hebreus 11 e em Tiago para se referir a Raabe é pornê, que fala de imoralidade sexual. Veja bem, por que amenizar o relato? Esta é precisamente a natureza da graça de Deus. Ele demonstra sua graça a uma pecadora, que é a pessoa com menor probabilidade na cidade de se tornar uma demonstração viva de fé em Deus. E ela confia seu futuro na graça de Deus para aceitá-la. Você tem um passado que jamais gostaria que fosse publicado? Sem dúvidas, Raabe não queria que o seu fosse publicado. Ela é conhecida nas Escrituras como Raabe a meretriz. Mas deixe-me encorajá-lo a colocar sua reputação nas mãos de Deus e viva para Ele agora. Olhe o passado dela, mas olhe seu futuro também. Se conhece sua história, sabe que ela e sua família são resgatadas na ocasião da queda das muralhas de Jericó. Não demora muito até que um israelita piedoso chamado Salmão a conhece, se impressiona com a maneira e o motivo por que ela creu em Deus e arriscou tudo. Então decide se casar com ela. Ela aceita seu pedido de casamento. Salmão acontece de ser um dos príncipes de Judá, um membro da linhagem real e messiânica. Sabemos disso porque eles têm um filho, um filhinho chamado Boaz. Boaz cresce observando seu pai piedoso judeu e sua mãe piedosa gentia. Seu coraçãozinho é preparado para o mesmo cenário, pois ele se apaixonará por uma gentia também, uma mulher que ninguém quer, Ruth, a próxima mulher no verso 5 da genealogia. Quando estudamos sua história, descobrimos que ela é não somente uma gentia, mas uma moabita, um povo tão desprezado que nem podia entrar na Assembleia do Senhor. Deuteronômio 23:3. Sua história ignóbil começou quando Ló fugiu de Sodoma e Gomorra com suas 2 filhas na ocasião do julgamento de Deus. Durante a fuga, sua mulher desobedeceu a ordem do Senhor e virou uma estátua de sal. Ló se esconde numa caverna com suas filhas, as quais já seguem os padrões morais de Sodoma. A fim de suscitar herdeiros para o pai, elas embebedam Ló, têm relação sexual com ele e concebem dessa relação incestuosa. A filha mais velha dá à luz um filho, a quem chama de Moabe. Mais uma vez, esse seria outro detalhe a se deixar de fora da genealogia do príncipe de Israel. Mas ao invés de limpar a genealogia, Mateus proclama a missão de Jesus. Ele veio chamar pecadores, não justos, ao arrependimento. Uma gentia que abandonou sua nação antiga de idólatras e confiou pela fé no Deus vivo de Israel, Yahvé, assim como sua mãe. Essa foi a ex-prostituta Raabe, ilustrações da graça de Deus. Poucas gerações depois, Boaz e Ruth terão um bisneto chamado Davi. Olhe para o passado deles, mas olhe também para o seu futuro. Alguns anos atrás, fui pregar em Medellín, Colômbia. O nosso programa Sabedoria para o Coração, em espanhol, tem contado com muitos ouvintes na América Latina.
Quando fui para lá, os ouvintes levaram familiares e amigos para a nossa cruzada evangelística. Após uma das pregações, o tradutor disse que se alguém desejasse ajuda e conselho, poderia conversar conosco. Cerca de 1 hora depois, quando o auditório estava quase vazio, uma mulher foi trazida até mim. Ficou óbvio que as pessoas oravam por ela. Ela tinha sido convidada e foi. O tradutor me explicou que ela, agora crente, trabalhava no cartel de drogas da Colômbia. Ela também disse que iria deixar seu outro trabalho como prostituta. Com lágrimas nos olhos, ela disse que agora pertencia a Jesus Cristo. Que passado, que presente, isso é graça! Outra mulher ainda é incluída no pedigree do príncipe da paz. Veja o verso 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Novamente, Mateus dá informação demais aqui. É só falar que Davi foi pai de Salomão e pronto. Por que anunciar para o mundo todo os segredos mais tenebrosos da nação? É como se Deus dissesse: Mateus, não inclua os nomes apenas, quero alguns comentários editoriais também. Volte ao verso 6. Deus está determinado a dar essa informação. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Ele poderia ter dito: e o rei Davi a Salomão, da viúva de Urias. Por que usar as piores palavras possíveis? Por que relembrar todo mundo que Davi roubou a mulher de Urias? Em Mateus 1:21, lemos a chave, a resposta para tudo isso. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que Deus acabou de fazer através dessa genealogia? Ele disse com efeito: a história de Israel está repleta de pecadores, e são essas pessoas que meu filho desce para salvar. Aqui está a notícia boa. Se Jesus Cristo não se envergonhou de seus antepassados, ele também não se envergonhará de seus descendentes. Essa genealogia é nada mais do que uma declaração da graça de Deus ao mundo. E a propósito, a árvore genealógica de Jesus Cristo ainda está sendo escrita. Seus descendentes ainda são adicionados à sua árvore todos os dias. Sua genealogia se chama O Livro da Vida do Cordeiro. Até onde eu sei, essa é a única árvore genealógica na qual se pode ser inserido por um convite. E Cristo ainda estende seu convite hoje. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Membros da família de Deus. Até os dias de hoje, a genealogia registrada em Mateus 1 serve para autenticar o pedigree do herdeiro por direito ao trono de Davi. Serve para demonstrar a providência de Deus, cujos propósitos foram e continuam sendo cumpridos. E essa genealogia também serve para ilustrar a maravilhosa graça de Deus. Não importa quem você é ou o que fez no passado. O dia virá quando Jesus Cristo abrirá o livro e dará uma última olhada na sua árvore genealógica. A coisa mais importante é que eu e você, pela graça, nos tornemos membros nessa árvore genealógica da família de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó. Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom. Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naassom. Naassom a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias.
Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Esta é a passagem de Mateus 1, verso 1 ao 17. Espero você para o nosso próximo encontro, meu querido, quando estudaremos o paradoxo na vida do Messias. Que Deus o abençoe e até lá.